Neste vídeo, nós vamos falar sobre o canabidiol. Você vai aprender, dentre outros assuntos, o que é o canabidiol, quais os benefícios do canabidiol, o CBD e o THC são a mesma coisa? Quanto custa o tratamento com canabidiol? O canabidiol é fornecido pelo SUS? O que é o canabidiol? O canabidiol é um medicamento derivado da cannabis, a planta da maconha, que é capaz de atuar no tratamento de doenças que atingem o sistema nervoso central e outras regiões do corpo humano. De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, o CBD não apresenta efeitos indicativos de qualquer abuso ou potencial de dependência. Até o momento, não há evidência de problemas relacionados à saúde pública associados ao uso do CBD puro, informa a instituição. Quais são os benefícios do canabidiol? O CBD é recomendado para vários tipos de tratamento. No entanto, a evidência científica mais confiável é por sua eficiência em enfermidades mais graves, como síndromes de epilepsia infantil, como a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Isso ocorre porque, normalmente, elas não respondem aos medicamentos anticonvulsivantes convencionais. Em vários estudos, o CBD foi capaz de reduzir o número de convulsões e, em alguns casos, interrompê-las completamente. Como o CBD pode ser tomado? O CBD pode ser comercializado de várias formas, como óleos, extratos, cápsulas, spray nasal, adesivos e preparações tópicas para uso na pele. Quais são as doenças que podem ser tratadas com o canabidiol? Ansiedade. A ansiedade é um grande vilão da sociedade moderna. O ponto positivo é que o canabidiol atua como calmante, reduzindo os sintomas da ansiedade, além de melhorar a qualidade do sono. Outra vantagem é que, como ele não tem efeito narcótico, é possível que a medicação substitua os ansiolíticos, que podem levar à dependência química. Devido a várias condições, entre elas a pandemia causada pelo coronavírus, a ansiedade e a depressão tiveram um crescimento de 25% no mundo. Vários estudos concluíram que os jovens e as mulheres têm mais probabilidade de serem impactados com as transformações causadas no mundo. A ansiedade é uma doença que pode trazer vários sintomas, como taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão arterial, que é a pressão alta, contração gástrica, que é aquela sensação de nó no estômago, dificuldade respiratória, como falta de ar, boca seca, sudorese, que é a transpiração excessiva, náuseas ou vômitos, diarreia, dor de cabeça, zumbidos no ouvido, tonturas, dores nas costas, entre outros. Já na lista das reações comportamentais, a ansiedade aumenta as chances de tremores, bloqueio ou paralisações, situações de estado de alerta, irritabilidade, tensão nas maxilares, alterações do tom de voz, hiperatividade motora, como por exemplo caminhar de um lado para outro, e hábitos repetitivos como o de roer as unhas. Diante deste cenário, é fundamental buscar auxílio para resolver o problema. Caso contrário, os efeitos podem aumentar no dia a dia. O tratamento usualmente é feito com medicamentos chamados ansiolíticos, mas vários estudos já têm mostrado um efeito benéfico do canabidiol em controlar os sintomas da ansiedade. Esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Trata-se de uma enfermidade que atinge o sistema nervoso central. Ela causa a degeneração do neurônio, que controla a motricidade, levando à paralisia total do corpo. Até o momento, a doença não tem cura, mas o CBD pode auxiliar na redução dos sintomas. O canabidiol faz com que o paciente tenha mais qualidade de vida, ajudando no equilíbrio do estado mental e na qualidade do sono. A substância também atua como relaxante muscular e antioxidante. Para se ter uma ideia, ele diminui a sensação de dor, retardando o desenvolvimento da enfermidade. Quase 25% dos indivíduos conseguem viver por mais
de 5 anos depois da descoberta da esclerose lateral amiotrófica, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no canal temos um vídeo específico sobre a ELA. Não deixe de assistir e deixar seus comentários. Transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Mais ainda, ele pode afetar a dinâmica familiar, impondo grandes limitações aos pais e cuidadores. Nos últimos anos, o número de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista tem aumentado graças ao aprimoramento dos métodos diagnósticos. Ainda não existe cura e o tratamento é feito com terapia comportamental e medicamentos quando necessário. Entretanto, para determinados graus de autismo, o resultado do tratamento costuma ser insatisfatório. Para que as crianças e familiares tenham mais qualidade de vida, o canabidiol tem ajudado no controle da ansiedade e da agitação, além de ajudar no desenvolvimento da linguagem e da fala. Desta forma, os pacientes conseguem ter mais atenção, além de reduzir a hiperatividade. Mais ainda, ele ajuda a regularizar o sono. Dor crônica. Um levantamento da Organização Mundial de Saúde identificou que 30% da população mundial sofre com algum tipo de dor crônica. A dor crônica é definida como um desconforto que incomoda por mais de 3 meses ou que continua depois de 1 mês após o paciente supostamente ter resolvido o problema. É possível ter vários tipos de dores, como a dor nociceptiva ou somática, a dor neuropática e a dor mista ou inespecífica. A dor nociceptiva ou somática causa o desconforto por uma lesão ou inflamação dos tecidos da pele, o que é identificado pelos sensores do sistema nervoso como um ataque e continua enquanto o problema não for solucionado. As possíveis causas são corte, queimaduras, pancadas, fratura, entorse, inflamações como a tendinite, infecções e contraturas musculares. A dor neuropática causa um desconforto que aparece devido à disfunção do sistema nervoso na região do cérebro, medula ou nervos periféricos. Ele pode ser formado por meio de queimação, agulhadas ou mesmo formigamento. As possíveis causas são a neuropatia diabética, síndrome do túnel do carpo, a neuralgia do trigêmeo, o estreitamento do canal medular depois de um AVC, por exemplo, ou neuropatias de causas genéticas infecciosas ou por substâncias tóxicas. A dor mista ou inespecífica é um problema que se identifica por itens da dor nociceptiva e neuropática, ainda por motivos desconhecidos. As possíveis causas desse desconforto são a dor de cabeça, a hérnia de disco, a dor relacionada ao câncer, as vasculites, as artroses, que podem afetar várias regiões do corpo, como joelhos, coluna e quadril. O CBD age como analgésico, aliviando a dor do paciente. Por isso, é muito indicado no tratamento dos sinais de doenças que causam dor crônica. Os efeitos do canabidiol também ajudam no alívio da dor associada a distúrbios nervosos. A epilepsia. A próxima enfermidade da nossa lista de quais doenças podem ser tratadas com canabidiol é uma condição neurológica muito comum que atinge o sistema nervoso central e especialmente os neurônios. Esse problema se manifesta por meio de crises convulsivas e até perda de consciência. Dessa forma, o canabidiol é eficiente para diminuir as convulsões e melhorar a qualidade de vida do paciente. Afinal, estudos têm mostrado que o CBD protege os neurônios dos efeitos causados durante uma crise epilética. Além disso, ele ajuda a lidar com o excesso de atividade cerebral e diminui a inflamação do cérebro. Glaucoma. O glaucoma é uma doença que atinge os olhos, aumentando a pressão dentro do olho. Ele causa danos ao nervo óptico, fazendo com que o indivíduo tenha o seu campo visual diminuído e com o avanço da idade pode haver até a cegueira. O glaucoma é uma doença que atinge os olhos, aumentando a pressão dentro do olho. Ele causa danos ao nervo óptico,
fazendo com que o indivíduo tenha o seu campo visual diminuído com o avanço da idade. Se a enfermidade não for tratada, a pessoa pode ser levada à cegueira. O tratamento do glaucoma visa reduzir a pressão dentro do olho e é feito com medicamentos e, em alguns pacientes, com a cirurgia. Vários estudos têm mostrado que o CBD ajuda a diminuir a pressão intraocular, além de ter a presença de propriedades neuroprotetoras na retina, que é a região responsável pela nossa visão. A síndrome do intestino irritável. Esta é uma alteração que causa um desconforto ou dor no estômago. O problema está associado à velocidade com que um alimento caminha por dentro do intestino grosso, principalmente. Quando as fases de contração dos músculos intestinais são mais ágeis ou mais fortes do que o comum, isso pode ocasionar diarreia. Se o processo ocorre com mais lentidão, ele pode causar constipação. Os principais sintomas dessa doença são dor abdominal ou cólicas frequentes, sensação de barriga inchada, produção exagerada de gases intestinais, períodos de diarreia, intercalados com prisão de ventre, aumento do número de evacuações por dia e fezes com secreção gelatinosa. O canabidiol contém propriedades analgésicas, o que ajuda a diminuir as cólicas abdominais e problemas com a diarreia. Acne, uma doença de pele que ocorre pela alta produção de sebo e inflamação das glândulas sebáceas. O CBD possui efeitos antiacne complexos. Ele normaliza a produção em excesso de lipídios sebáceos e aumenta a hidratação, tornando a aparência da pele mais saudável. Com isso, a proliferação de sebo é reduzida, causando o alívio da inflamação. CBD e THC são a mesma coisa? Tanto o CBD quanto o THC são substâncias retiradas da cannabis. Tanto o CBD quanto o THC atuam sobre o sistema endocannabinoide, que tem um papel importante na manutenção da homeostase do nosso corpo. Ainda são necessários mais estudos sobre o assunto, mas especialistas acreditam que esse sistema está associado com a memória, o apetite, o sono, o humor e a fertilidade. Apesar de algumas similaridades, o CBD e o THC têm suas diferenças. Confira a seguir as principais. Os efeitos corporais do CBD e do THC. O CBD e o THC têm seus efeitos únicos no corpo humano. O uso do THC pode causar euforia, confiança e bom humor. Ele também pode causar ansiedade extrema e paranoia, diferente do CBD. Isso acontece porque o canabidiol não é psicoativo, o que significa que ele produz um sentimento de calma e tranquilidade. Ou seja, medicamentos à base de CBD são ideais para pessoas que sofrem com ansiedade ou que não conseguem lidar com os efeitos colaterais do THC. Uso de medicamentos. Os benefícios do THC e do CBD são bem parecidos. No entanto, a maior diferença é como as pessoas reagem a eles. A maior parte das pessoas que não conseguem lidar com o uso de tetrahidrocannabinol lidam bem com o uso do CBD. No entanto, existem alguns produtos do canabidiol que contêm mais traços de THC do que o normal. Esses medicamentos são chamados de CBD de espectro total ou full spectrum. Esses medicamentos são chamados de CBD de espectro total ou full spectrum, que são benéficos para o tratamento de condições como a dor crônica e a insônia. Quando se trata da saúde mental, alguns especialistas recomendam que o CBD seja usado no tratamento de depressão e o THC seja usado no tratamento de ansiedade. Afinal, os efeitos psicoativos dessas substâncias podem ajudar as pessoas com depressão e esquecer os problemas do dia a dia. Os principais efeitos colaterais do CBD são náusea, cansaço, estômago irritado. Já os principais efeitos colaterais do THC são problemas de concentração, tontura, ansiedade, ataques de pânico e sonolência. Em geral, os efeitos colaterais do uso constante do CBD e do THC são incomuns, a não ser que a pessoa consuma grandes quantidades. É importante frisar que o uso dessas substâncias deve ser feito de maneira legal,
sob orientação médica. Em geral, recomenda-se o uso do THC para tratar condições físicas e o CBD para o tratamento de condições psicológicas. Canabidiol e Anvisa. O que avançamos? Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mais de 100 mil pacientes realizam algum tipo de tratamento que necessita do uso do canabidiol, também conhecido como CBD. No ano de 2021, mais de 66 mil medicamentos à base de cannabis foram importados para o Brasil e o uso medicinal e industrial do canabidiol já é regulamentado em aproximadamente 50 países. Vários avanços vêm ocorrendo com mais medicamentos sendo aprovados para importação e uso no Brasil. Este fato, aliado à liberação do plantio por algumas instituições, tem facilitado o acesso ao medicamento em todo o território nacional. Quanto custa o tratamento com canabidiol? O custo do tratamento varia muito conforme a doença que está sendo tratada e o produto que está sendo utilizado. A notícia boa é que o custo vem caindo. Apenas como exemplo, o custo médio mensal para o tratamento de uma pessoa com dor crônica com o uso de medicamentos à base de canabidiol teve queda de cerca de 25% no período de um ano, segundo o levantamento feito. Em agosto de 2021, o valor médio para a terapia com canabidiol era de R$ 475. Já em agosto de 2022, esse valor passou para R$ 358, uma redução de R$ 116 ou 25%. O canabidiol é fornecido pelo SUS? Primeiramente, é importante você entender que o fato de um determinado medicamento ser fornecido pelo SUS não significa que o mesmo seja gratuito. Isto porque a compra do medicamento, ou mesmo a sua produção, é feita com o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Até fevereiro deste ano, o SUS não forneceu o canabidiol. Após o governador de São Paulo sancionar o projeto de lei que prevê a distribuição de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde de São Paulo, a estimativa é de que o produto passe a ser distribuído aos pacientes na rede estadual num período de até 45 dias após a sanção da lei. Com a aprovação desta lei em São Paulo, é bem provável que outros estados brasileiros sigam o mesmo caminho do estado de São Paulo, conforme suas necessidades e convicções. Para concluir, o canabidiol é um dos componentes da cannabis que tem propriedades terapêuticas para o tratamento de várias doenças neurológicas e não neurológicas. O seu uso vem sendo cada vez mais difundido entre a população e os profissionais de saúde, e além disso, o seu preço vem caindo. Novas formulações vêm sendo desenvolvidas. Conforme os estudos avançam, muitas pessoas têm se beneficiado com o seu uso. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e repasse este vídeo para seus amigos, familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiências em lidar com canabidiol. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.